está numa região um pouco mais sul de da Judéia. E o texto está dizendo que os filhos de Jacó estão apacentando em Siquém, que ficava a 50 milhas para o norte. Às vezes a gente tem a impressão de que era logo ali que José foi, mas não foi, irmãos. Foi uma distância bem grande. Esse detalhe aqui é importante, porque Siquém já apareceu antes na história. Você se lembra o que aconteceu em Siquém? Não era um lugar neutro. Lá no capítulo 34, Siquém havia sido o palco do quê? De pecado, de violência, de massacre, né? Simão e Levi, eles massacraram os homens da cidade depois daquele episódio envolvendo a irmã Diná. Vocês se lembram disso? Então, quando Jacó ouve que seus filhos estão em Siquém, a sua preocupação é bem fundamentada, porque eles haviam fugido de Siquém temendo vingança. Vamos sair daqui, porque quando os moradores da terra ouvirem o que os meus filhos fizeram, vão vir aqui e vão dizimar todo mundo. Bom, então Jacó chama José e o envia para ver como estão os seus irmãos, como está o rebanho. E o pai deseja notícias. E José, de maneira bem interessante, diz: eis-me aqui. Nessa resposta aqui que a gente vê uma disposição de coração dele bem obediente. Não é? José não questionou, José não negociou, José não adiou, ele simplesmente foi. Obediente ao pai. E já vemos aqui uma primeira tensão, né? Porque ele é chamado do filho amado, é enviado pelo pai aos irmãos que o odeiam. Moisés, que escreveu a história, está escrevendo aqui um clima de tensão. Né? Jacó não tinha talvez plena consciência disso. Né? Os irmãos não suportavam José, a realidade era essa. O pai está enviando ele em missão de paz, mas os irmãos vão receber ele com profunda hostilidade. Aliás, eu falei algumas vezes shalom aqui durante o texto, né? Jacó fala para José o seguinte: vai com os teus irmãos ver se está tudo bem. E na língua original a palavra usada ali por Jacó é a seguinte: vai ver se o shalom está com eles, se a paz está com eles. Então é bem significativo. Então José vai 50 milhas caminhando para o norte, naquela terra em que aqueles desastres todos haviam acontecido há poucos anos, ou alguns anos, mas não encontra os seus irmãos, eles não estão ali. E providencialmente há um homem por ali e percebe que José está errante, não sabe para onde vai. Né? Temos que lembrar aqui, irmãos, nós temos que lembrar que José, quando morou em Siquém, no episódio da tragédia, ele era muito criança. Então talvez ele não tivesse bem localizado onde eram as coisas, afinal de contas, fazia já alguns anos e ele ainda pequeno, e José então vira para esse homem que Deus botou ali de alguma maneira e fala: olha, eu estou procurando meus irmãos. José está procurando aqueles que não queriam ver a cara dele, mas tudo bem, era a ordem do pai. Ele busca os seus irmãos, mas seus irmãos em breve vão desejar se livrar dele. E aquele homem, que a gente não tem a menor ideia de quem seja, ele deu uma notícia para ele: olha, eu ouvi eles dizendo, não estão mais aqui, mas eu ouvi eles dizendo que eles iam para Dotã. Então veja só, eles saíram de Hebron, José saiu de Hebron, subiu 50 milhas até Siquém, e agora aquele homem estava dizendo para José que eles estavam em Dotã, que ficava 15 milhas ainda ao norte. Então esse é, na geografia, o que está acontecendo. José prosseguiu, e ele muito bem podia ter voltado para o pai, dizendo: você mandou buscar eles em Siquém, ou encontrar eles em Siquém, eu não achei. Mas ele continuou procurando. Aqui mostra um pouco mais essa piedade de José, não é? Ele é perseverante na obediência, ele sabe o que o pai queria, e ele vai atrás. Bom, muitas vezes, irmãos, aqui tem uma lição para a gente, né? Muitas vezes a obediência a Deus nos conduz não a um conforto imediato, né? Mas a lugares de prova. José está no caminho da obediência e ainda assim vai encontrar sofrimento. Vocês repararam que às vezes o nosso coração funciona assim? Deus nos mandou fazer algo, então esse fazer algo vai ser tranquilo. Mas não é assim muitas vezes. A Bíblia nos ensina que a obediência, irmãos, não vai nos isentar de dor. Tenham isso em mente. Muitas vezes o caminho da fidelidade ele passa pelo vale da injustiça. Por outro lado, nem todo
sofrimento tem como base a desobediência, né? Lembra dos amigos de Jó? Jó, conta aí para nós. Alguma coisa você fez para merecer isso. Nem toda porta fechada é sinônimo de reprovação da parte de Deus. Nem todo vale escuro, irmãos, indica que Deus nos abandonou. José estava ali, obedecendo o pai, e na tentativa de obedecer ao pai, isso levou para onde? Para o fundo do poço, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Da mesma maneira aconteceu com Cristo, ele obedeceu o pai, obedeceu perfeitamente ao pai, e essa obediência levou ele até onde? Levou à cruz. Então não se surpreenda. Vamos continuar na história. Versículos 18 a 20. Os irmãos estão agora conspirando contra ele. Diz assim: de longe, agora, os irmãos avistaram José e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Os irmãos veem José de longe. Por que será, hein? Por que vocês acham que eles reconheceram que era José de longe? Por causa da túnica. Era diferentona. Então já viram lá vestido daquele jeito? Só pode ser José. E agora? Eles veem ele à distância e tem tempo ali para conversar, de tão longe que eles conseguiram identificá-lo. Vejam que aquilo que eles fizeram não era simplesmente uma explosão de ira, não é? Mas houve um tempo ali de maquinação, de conversa, de planejamento do mal. Lá vem o sonhador, foi a expressão que eles utilizaram, e é muito irônica, é muito desprezível ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles estão ali reduzindo José aquilo que mais os incomodava a eles, sabe? Seus sonhos. Mas os sonhos não eram assim, uma vaidade juvenil, vaidade infantil de José. Não era isso. Os sonhos, irmãos, apontavam para um propósito maior do Senhor. E quando eles estavam ali atacando José, eles querem atacar o futuro que Deus estava anunciando. A rebelião deles, então, não é contra José somente, é contra o próprio Deus. E eles imaginam que matando José, vão também matar a palavra de Deus. Isso reflete muito o coração humano, né? Pensar que a nossa rebelião contra Deus pode frustrar os planos de Deus. Você acha mesmo? Meus irmãos, a doutrina de Deus não transforma ali os irmãos de José em marionetes. A gente está falando da providência. Mas ao mesmo tempo, eles têm vontade própria. Por quê? Porque a gente vai ver aqui muito claro no texto que esses irmãos de José, eles odeiam, eles planejam, eles conspiram, eles agem. Meus irmãos, eles são completamente, moralmente responsáveis por tudo que estão fazendo. Mas a responsabilidade humana de maneira nenhuma vai conseguir ameaçar a soberania de Deus. Jamais, jamais. O homem, o ser humano, vai pecar voluntariamente, vai pecar porque quer, mas Deus está governando soberanamente sobre todas as coisas. O pecado é nosso, o pecado é do ser humano, mas o governo da história pertence ao Senhor e Ele não vai largar isso e nada vai abalar isso. E essa inveja dos irmãos revela muito sobre a nossa natureza, irmãos. Porque a inveja, ela não consegue suportar uma graça que é concedida ao outro. Ela se entristece quando Deus se mostra favorável aos outros. A inveja transforma o irmão em rival. A inveja não se satisfaz inteira, ela deseja que o outro não tenha. Esse é o ponto. Ela deseja que o outro não tenha a inveja que estava corroendo a casa de Jacó. E vejam como isso aparece na história, como a inveja é destrutiva, porque foi justamente por causa da inveja que os líderes judeus entregaram Jesus a Pilatos. A inveja, irmãos, é um pecado tão destrutivo, porque ele vai se esconder atrás de desculpas, de justificativas, sabe como que é?
no fundo, é uma rebelião contra Deus distribuindo soberanamente as suas dádivas, as suas graças. Isso que a inveja é. Os irmãos aqui estão querendo matar José. Eles estão querendo lançar o seu corpo numa cisterna. Essas cisternas eram mais ou menos como que poços abandonados. Às vezes acontecia isso, né? A região era meio desértica, eles cavavam um poço, aquele poço era usado até secar, e aí ficava aquele buraco. Então essas eram as cisternas, que eram espalhadas aqui e acolá. E eles queriam isso. Queriam que jogar o corpo dele lá, matá-lo, jogar o corpo lá, esconder o corpo lá, porque ninguém vai atrás de um poço seco. Então ia ficar escondido. Então, já vemos aqui o homicídio, o pecado do homicídio associado ao pecado da mentira. Por isso que o pecado, irmãos, raramente anda sozinho. Né? Veja que o ódio inicial do capítulo 37 vai gerar essa conspiração, a conspiração que vai gerar a violência que vai exigir a mentira, e a mentira, e todo esse pacote vai gerar um profundo sofrimento em toda a família, em todo mundo. Vamos ao próximo movimento, versículos 21 a 24. Rúben intervém, o irmão mais velho, filho mais velho. Diz assim: mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta para o pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então Rúben teve aqui, ele ouviu o plano, né, que os irmãos estavam armando, e se propõe a não derramar o sangue de José, mas lançá-lo ali dentro do buraco, dentro da cisterna. E Moisés está nos informando a intenção. Por que Rúben fez isso? Porque ele queria livrá-lo da mão dos irmãos e devolvê-lo para o pai. Então, assim, aparentemente aqui há algo de positivo em Rúben, né? Ele não estava concordando com o assassinato de José de maneira nenhuma, e ele é o primogênito, ele era o filho mais velho, e talvez ele tenha sentido ali alguma responsabilidade diante do pai, né? Então, intervindo naquele momento, na morte de José, ele estava ali cumprindo com o seu papel, mas também pode ser que ele tivesse uma outra intenção. Lembre-se que no capítulo anterior nos é trazido uma informação muito importante, que Rúben, o filho mais velho, havia se deitado com uma das servas do seu pai. Quem sabe aqui, olhando através desses olhos, dessa visão, que Rúben estivesse tentando recuperar os pontos que perdeu, tentando reassumir a sua posição como primogênito. Não sabemos. Mas, de qualquer maneira, vamos aqui tentar entender o melhor. Ele estava tentando fazer justiça, não derramar sangue do seu irmão. Mas mesmo que ele estivesse tentando isso, a justiça é extremamente limitada. Por quê? Porque não há confronto com o pecado, não há confronto com a maldade dos irmãos. Ele não está dizendo para os irmãos, não façam isso contra o Senhor. José, mais para frente, vai falar isso para a esposa de Potifar. Não farei isso contra o meu Deus. Percebe o que é identificar de fato onde o pecado está e não das consequências do pecado? Mas Rúben não está falando isso. Isso é pecado contra Deus? Não. Ele simplesmente não queria que José sofresse violência. Ele simplesmente tentou controlar o mal, mas sem expor o mal completamente. Esse é um problema. Isso nos é muito instrutivo, irmãos, ensina muito, porque às vezes nós, povo de Deus, a gente não peca apenas por praticar o mal, mas por negociar com o mal. Porque existe uma diferença muito grande entre a prudência e a covardia. Existem momentos, irmãos, em que a sabedoria de fato exige cuidados na hora de agir, pensar duas vezes. Mas há momentos em que o temor dos homens, sabe, ficar pensando naquilo que vão pensar a seu respeito. Há momentos em que esse temor dos homens nos leva a fazer apenas, sabe, o mínimo do mínimo, quando a nossa fidelidade ao Senhor
exige real firmeza nos nossos posicionamentos. E aí o que acontece? Os irmãos aceitaram a proposta de Rúben, aparentemente. José chegou e eles rapidamente arrancaram a túnica chique dele e lançaram ele lá no buraco vazio. Aquela túnica, né, o símbolo do amor especial de Jacó, foi arrancada de uma vez por todas e eles querem agora apagar com isso o sinal da distinção de Jacó. Ou seja, Jacó distinguiu José lhe dando a túnica. Os irmãos fazem o que? Arrancam a túnica para que não haja mais distinção. Eles querem reduzir José ao silêncio, à impotência, a ser alguém invisível. Eles haviam reconhecido José de longe e agora arrancaram o símbolo daquilo que o tornava visível de longe. O poço está vazio, sem água. Isso significa que José não podia morrer afogado ali, óbvio. Mas ele vai ficar preso, vai ficar desamparado, vai ficar sem recursos. Não aqui exatamente nesse capítulo, mas lá no capítulo 42, quando os irmãos de José começam a pagar o preço, né, na mão do governador do Egito, que eles não sabem que é José, eles dizem, eles se lembram, comentando entre si, veja como começa o capítulo 42, eles vão comentar um com o outro. José não ficou lá no fundo do poço gritando, desesperado por ajuda, e a gente não fez nada? Então, nós temos aqui um silêncio sobre a cena, mas a gente sabe pelas escrituras que José, uma vez que foi jogado lá, ele está sofrendo, ele está clamando por ajuda, mas os irmãos, enquanto isso, estão fazendo uma refeição. Estão aparentemente tranquilos, comendo. Vejam como o pecado faz com a gente, irmãos. O pecado nos endurece. O pecado tira a nossa sensibilidade. Eles estavam ali ouvindo o clamor do irmão e ainda assim continuar comendo. E esse endurecimento, irmãos, é uma das marcas mais terríveis que a queda lá no Jardim do Éden deu para nós. O coração humano, ele é capaz de aprender a conviver com a dor do outro e com o pecado que pratica, desde que ele consiga justificar a sua própria maldade. Não importa se o outro está sofrendo. Teve motivo para isso? Não estou nem aí. Continuando no texto, versos 25 a 28. Agora, Judá, o outro filho, vai propor uma outra alternativa. Diz assim o texto. Quando estavam trazendo para fora... Perdão, capítulo errado. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhes façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Bom, então depois de lançarem José no poço, os irmãos sentaram para comer, como eu já disse, e essa observação aqui é terrível, né? Porque eles estão comendo enquanto José sofre, eu já disse isso também. E o pecado não está ali incomodando de maneira nenhuma. Está ali presente, mas sem trazer incômodo nenhum. E eis que vem uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, trazendo ali especiarias como bálsamo e mirra, ambos eram usados como perfume e muito, muito caros. Eles faziam negócio com isso, né, de uma cidade para outra. Rubem está ausente, a gente não sabe por quê, provavelmente, como eles tinham ido lá a Dotã para pastorear os rebanhos, possivelmente era o turno de Rubem cuidar das ovelhas, por isso que ele não está aparecendo aqui. E Judá vai tomar a iniciativa, propondo uma alternativa que é, em vez de matar José, vamos vendê-lo. Parece, até ele apresenta como alguma coisa extremamente moderado, não é? Afinal de contas, ele é nosso irmão, nossa própria carne, mas a conclusão, irmãos, é muito perversa. Se ele é nosso irmão,
Nós não vamos matá-lo, mas nós vamos vendê-lo? É muito perverso. Vejam que ele está trocando aqui o homicídio pelo tráfico humano. A vida do próprio irmão é vista com olhos de cifrões, com lucro. Ele está, de fato, impedindo o derramamento direto do sangue do irmão, mas não por um arrependimento verdadeiro. Que foi onde estava a nossa cabeça quando pensávamos a respeito de matá-lo. A solução, ele vai preservá-los desse assassinato direto, mas não vai preservar José de sofrer uma grande injustiça. Vejam que cabecinha deformada, irmãos. Muito deformada. Essa mente se alivia por não cometer um pecado maior, enquanto abraça um pecado que ainda é grave o suficiente. E aí o que acontece? Os irmãos concordam? José é vendido por 20 peças de prata. 240 gramas de prata. Fosse valores de hoje, José foi vendido por 515 dólares. 515 dólares. O filho amado, filho amado do pai, Jacó, é tratado como escravo. Aquele que havia recebido os sonhos de governo foi entregue à pior das humilhações, ser escravizado. Há um detalhe aqui no texto que é importante a gente analisar. E o texto várias vezes vai citar essa caravana como sendo uma caravana de ismaelitas. Mas no versículo 28 diz que os mercadores eram midianitas. Acho que vocês sabem a diferença entre eles, né? Se recordam? Quem são os ismaelitas? São os descendentes de Ismael, fruto da relação que Abraão teve com Agar. Mas quem são os midianitas? Depois da morte de Sara, Abraão se casou com Quetura e teve filhos com ela. Esses são os midianitas. Aí a pergunta é, qual dos dois aqui? O texto está falando ora ismaelitas, ora, por uma vez aqui, a referência aos midianitas. Não há aqui uma contradição de termos. Na verdade, é muito fácil a gente entender isso. Ou a caravana era composta por pessoas das duas tribos que estavam ali juntas em caminho para fazer negócios, ou então da ideia de os dois povos terem se juntado, terem ali filhos de um se casado com filhos de outro, e então se tornado meio que miscigenado. Então não há um problema em relação a isso. O ponto maior aqui é que José foi arrancado da sua própria família e levado para o Egito através dessa caravana. Isso que é a informação mais importante aqui. E aqui, irmãos, a gente já começa a sentir que a história vai ganhar uma virada. Tá? Por quê? Porque do ponto de vista dos irmãos, José está eliminado, acabou o problema chamado José. Do ponto de vista de Jacó, José está morto. Do ponto de vista de José, tudo parece perdido. Mas, irmãos, do ponto de vista de Deus, o caminho para a preservação da própria família, do próprio clã de Jacó, estava agora estabelecido e sendo conduzido. Essa, irmãos, é uma das grandes ironias da providência de Deus. Ironias aos nossos olhos, né? Os irmãos vêm de José para se livrar dele, não é? Mas Deus usa essa venda para colocá-lo exatamente onde é que ele precisa estar. Vejam só, se recorda o que foi que os irmãos disseram? Vejamos o que agora darão os sonhos dele. E Deus, aí vem a ironia da coisa, Deus responde através da própria história: os meus planos permanecerão. Vejam, é muito importante a gente lembrar que de maneira nenhuma o pecado deles foi bom. De maneira nenhuma, irmãos. Pecado nunca se torna uma virtude porque Deus governa com um fim santo. Pecado nunca é uma virtude. A cruz de Cristo é a maior prova que a gente tem nas Escrituras disso, queridos. Os homens que crucificaram Jesus agiram de que maneira? Agiram perversamente,
mas por outro lado eles estavam ali cumprindo aquilo que a própria mão e o próprio propósito de Deus queria. A soberania de Deus, irmãos, não vai nos absolver de nenhum dos nossos pecados. Ao contrário, mas a soberania, ela garante que nem mesmo os nossos pecados vão conseguir frustrar os planos de Deus. Mesmo que a gente tenha errado, mesmo através dos nossos pecados, nós não vamos frustrar a vontade de Deus. Seguindo aqui para o nosso quarto movimento do texto, versículos 29 e 30. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Ele rasgou as vestes, era sinônimo de humilhação, de desespero diante de Deus. E aí a pergunta dele: menino, o rapaz não está lá, e o que eu vou fazer? Ou em outras traduções aí, para onde eu irei? Ou seja, alguém que está perdido. E vejam, queridos, que a reação de Rúben mostra esse desespero que eu disse, mas também revela mais de quem ele é, de quão egocêntrico, de quão egoísta ele é. Ele usa uma preocupação com José, mas a pergunta final é sobre ele próprio. O que é que eu vou fazer? Porque ele era o primogênito e ele está ali com medo de prestar contas para o pai. Sabe, ele foi frustrado no plano de tentar salvar José. E o que ele vai fazer? Essa cena aqui nos mostra que boas intenções, sem ter essa coragem moral, pode sim terminar em tragédia. Rúben queria salvar José, mas não quis enfrentar plenamente os seus irmãos, sabe, ficar no meio do caminho. E quando voltou, já era tarde. Nem toda omissão nossa, nem todo pecado nosso pode ser reparado facilmente. Há momentos em que, se a gente hesitar, irmãos, se a gente hesitar diante do pecado, as consequências disso podem ser destruidoras e duradouras. Vejam como isso fala para nós que temos responsabilidades, quer sejam pais, líderes, pastor, presbíteros, diáconos, membros da igreja, pais e mães, como eu disse. Há situações em que a paz ela aparece apenas como um disfarce de uma covardia interior nossa. O amor bíblico é verdade que não é briguento, mas por outro lado ele também não é passivo diante da injustiça. Mansidão cristã aqui não se aplica, irmãos. Ele não foi manso, porque mansidão não tem nada a ver com fraqueza moral. Há pecados que precisam ser confrontados antes que a coisa vá para um nível tão profundo que não haja mais um ponto de retorno. Continuamos aqui agora no outro movimento, Jacó é enganado, versículos 31 a 35. Quando pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com um recado: achamos isso, veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele reconheceu a túnica e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Então, os irmãos tomaram a túnica de José, mataram um bode, mergulharam a túnica ali no sangue do bode e depois enviaram para o pai, dizendo: olha, nós achamos isso aqui, veja se não é a túnica de José. Aliás, vejam a maneira como ele se refere a José, né? Não chamaram pelo nome, nem disseram é a túnica do nosso irmão, mas disseram a túnica do seu filho. Viram como eles procuram se distanciar da questão em si? Não é como se fosse assim, isso não é um problema meu, como se dissessem isso. É uma crueldade, irmãos, impressionante. É uma distância ali que permanece. José continua sendo o filho do pai, não o irmão deles. Essa cena também, irmãos, ela nos remete a uma questão anterior. Vocês se lembram disso? De alguma coisa no passado daquela família que se parece com isso? Matar um bode para enganar alguém?
Isso traz alguma coisa à mente de vocês? Não. Jacó havia, da mesma maneira, enganado seu pai usando um bode e um cabrito. Lembra disso? E agora são os filhos que estão enganando ele, matando um bode, sujando de sangue a túnica de José. Não, vejam, não estou aqui defendendo o karma não, viu gente, por favor. Mas é de fato, uma amarga colheita dentro de uma família que é marcada pelo engano, pelo pecado. Porque o pecado cria padrões. O pecado cria padrões. Mentiras antigas, elas podem de fato reaparecer em novas gerações com rostos diferentes, mas as consequências são igualmente dolorosas. Jacó reconheceu a túnica. Ele concluiu que o animal devorou José. E aí então que nós vemos é que ele rasga suas vestes, né? Veste panos de saco e lamenta por muitos dias. O normal é que se lamentasse por uma semana, mas Moisés, escrevendo a história, ele fala que foi muito além do normal que ele lamentou. O ponto aqui é esse. Seus filhos e filhas, e aqui a gente tem informação, né, de que havia muitas filhas além de Diná, é o que o texto diz, mas a Bíblia não fala quem são elas. Seus filhos e filhas tentam consolar Jacó, dizendo mas Jacó, por outro lado, ele se recusa a ser consolado, e ele diz que vai até a sepultura ainda com aquela sensação de luto dentro do seu coração. Vejam, irmãos, que ironia trágica, né? Os próprios causadores da dor agora ali aparecem como consoladores. Eles feriram o pai e agora tentam confortá-lo, mas não tem arrependimento nenhum. Queridos, consolo sem verdade não vai curar ninguém. Onde a mentira é escondida, a dor vai permanecer contaminada pelo pecado. E Jacó aqui está sofrendo por uma morte que não aconteceu, mas a sua dor é real. Mais uma vez, mostrando que a mentira vai produzir sofrimento verdadeiro, mesmo quando ela se baseia em alguma coisa falsa. A falsidade da notícia não torna falso o luto de Jacó, ele realmente está sofrendo. Pecados ocultos podem produzir dores reais em pessoas inocentes. Mas ainda tem aqui uma outra ironia. Os filhos enganam o pai, matando o bode, como eu disse. Mostrando aquele fato que eu já disse para vocês. Da mesma maneira que Jacó enganou Isaac, matando um bode e se fazendo passar por Esaú. Vejam que tudo ali parece tudo muito secreto, né? Mas o pecado nunca é tão privado quanto você pensa. O pecado não afetou somente os irmãos, afetou muito Jacó. O pecado, irmãos, é sempre, sabe, quando você põe o leite no fogo e descuida, ele fica ali transbordando e derramando. Quando você olha a caneca, mas o leite já não estava ali menos da metade da caneca, e quando você menos vê, aquilo está transbordando. Esse é o efeito do pecado, ele transborda mesmo quando você acha que tem total controle sobre ele. Ele vai atingir famílias, igrejas, comunidades, vai atingir gerações. E aqui, terminando, o último versículo 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então o capítulo termina de maneira muito simples. Os mercadores ali vendem José no Egito até Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E esse versículo, que parece apenas uma informação, irmãos, ele está carregado de informações aqui, porque José não foi vendido para qualquer pessoa. Ele entra na estrutura administrativa do Egito com isso. E ainda vai ser acusado injustamente dentro da casa de Potifar, vai ser preso, vai ser esquecido. Mas esse é o caminho, irmãos. Ele vai chegar por esse caminho até o lugar onde Deus vai levantá-lo no tempo certo. Vejam que Moisés escrevendo, ele não está dizendo assim, mas Deus estava com José. Aliás, você não vai ver Deus aqui de maneira explícita. Vocês leram em algum lugar, nos versículos todos aqui, vocês viram aqui o nome de Deus? Não? Mesmo que não esteja explícito, irmãos, se você tiver olhos bem atentos, você vai enxergar a providência de Deus.
Deus parece aqui ausente da superfície do texto, né? Mas está presente no governo de todos os acontecimentos. E essa é uma das marcas mais profundas da providência de Deus. Deus nem sempre aparece de modo espetacular, como a gente espera. Mas ele nunca vai deixar de reinar por causa disso. E às vezes a mão de Deus, irmãos, ela é percebida não por um milagre imediato de eventos desencadeados, sabe? Mas através dos detalhes, através de coisas que são postas ali, que só depois, quando a história chega no seu final, a gente percebe, de fato, Deus esteve reinando. E assim você vai ver, por exemplo, o homem que instruiu José a informar que os irmãos estavam em Dotã. Olha só a providência de Deus. A caravana dos medianitas passando. O fato de ter sido vendido justamente para Potifar, oficial de Faraó. Nada disso é coincidência. Tudo isso é a mão silenciosa de Deus agindo na história. Então, esse capítulo termina agora com José no Egito, Jacó de luto, e os irmãos, depois a gente vai ver, se sentindo culpados, embora aqui não seja dito isso. Nenhum personagem humano aqui consegue enxergar a big picture, né, o quadro completo. Mas Deus está enxergando. Deus está governando. Por isso, irmãos, vejam como essa doutrina fica tão clara aqui da providência de Deus. Deus governa todas as criaturas, e todas as ações de todas as suas criaturas. Isso inclui, irmãos, o governo de Deus inclui eventos comuns, envolve decisões humanas, pecados, perdas, viagens, deslocamentos, sofrimento, aparentes acidentes, tudo Deus está governando. E a gente vai ver tudo isso aqui no texto. Sabe? Os irmãos são culpados, é verdade, os irmãos invejam, os irmãos conspiram, os irmãos vendem José e o vendem como escravo. Deus não aprova esses pecados. Contudo, irmãos, a história não escapa das mãos de Deus. O Senhor usa até mesmo o mal praticado contra José para preservar a família da aliança, a promessa que foi feita a Abraão. Para que serve saber disso? Serve para nos consolar. A doutrina da providência de Deus serve para consolar o povo de Deus. Deus, ele não está apenas governando sobre coisas boas, irmãos. E se Deus não governa apenas sobre coisas boas, então nós não precisamos temer os dias maus. Se Deus está governando também lá os vales, as traições e as perdas, as injustiças, então nós podemos sofrer, mas sem que haja um desespero da nossa parte. Deus está governando. E a despeito de quem é o próprio ser humano, porque se de um lado você tem um Deus providente, do outro lado você tem um ser humano depravado. Veja quão profundo é o pecado aqui descrito no texto. Os irmãos de José, eles não são pagãos. Os irmãos de José são filhos de Jacó, membros da família da promessa. Aliás, pra vocês terem uma ideia do quanto eles sabiam das revelações de Deus, até aquela expressão usada para o Judá, não derramaremos o sangue do nosso irmão, é muito parecida com a expressão no caso do assassinato de Abel por Caim. Derramar o sangue do seu irmão. Então isso dá um indício que quando Judá estava falando isso, ele estava pensando na revelação bíblica lá do começo, logo depois do Éden, do assassinato de um irmão por outro. Eles não eram ímpios. Eles eram da família da promessa. Mesmo assim, não vai eliminar a corrupção do coração. Nada disso. Eles odeiam o irmão. Eles estão zombando da revelação de Deus. Eles planejam homicídio. Eles praticam a violência. Eles vendem José como escravo. Eles enganam o pai. Eles mantêm a mentira por anos. Por anos. Várias formas de pecado aqui, irmãos. Todas elas dentro da família da promessa. Todas elas podem estar dentro da igreja, dentro de um lar cristão. Todas elas. O problema está enraizado no nosso coração.
O homem, lá em Adão, ele está inclinado ao mal e sem a graça do Espírito Santo, sem a regeneração vinda da parte de Deus, o coração humano transforma até bênçãos familiares em motivo de rivalidade. Impressionante ver isso. Vemos como Deus é responsável, como as decisões são todas atribuídas a eles, não é? Eu não posso jamais dizer assim, olha, era plano de Deus, por isso foi inocente. Os irmãos nunca jamais poderiam dizer isso. E José tem essa compreensão. Por 2 vezes ele vai entender essa relação da soberania de Deus e da responsabilidade dos irmãos, dizendo coisas como essas: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. A intenção, o mal foi deles, dos irmãos, a intenção perversa foi deles, a culpa foi deles. E crer que eles são desculpados por causa disso, afinal de contas eles não tiveram opção a não ser pecar, porque esse é o plano de Deus, meus irmãos, isso é fatalismo. Sabe, você dizer assim, as coisas acontecem, portanto minhas escolhas não me importam. Não. A Escritura diz, Deus governa todas as coisas, portanto suas escolhas acontecem diante dele e serão julgadas por ele. Deus vai julgar. Vejamos agora umas aplicações, irmãos, muito diretas à nossa vida, para encerrarmos nosso estudo aqui, nossa mensagem aqui. Uma aplicação pessoal muito importante que eu vejo nesse texto. Meu irmão, minha irmã, vigie o seu próprio coração contra a inveja antes que ela amadureça. A inveja dos irmãos não começou ali naquele poço não, irmãos. Começou no coração. Antes de eles venderem José, eles já o haviam expulsado dos seus corações. Antes de ferirem o seu corpo, ele já havia assassinado José dentro dos seus afetos, dentro dos seus sentimentos. Por isso que a inveja precisa ser tratada muito cedo, porque ela pode aparecer quando Deus concede ao outro aquilo que a gente gostaria de ter. Reconhecimento, quem sabe, oportunidades, dons, prosperidade. Aliás, essa semana teve um exemplo claro disso. Elon Musk passou a ser o primeiro homem na história a acumular $1 trilhão em patrimônio. Vocês devem ter lido isso, não leram? Acho que vocês leram. Quais são as manifestações? Ao quanto de bem que poderia ser feito com esse dinheiro, que aquele não merece isso. $1 trilhão deveria ser distribuído entre todos os seres humanos. Perceberam, irmãos? Você pode até aparentar, uau, pode ser uma coisa bonita, não é? Mas, irmãos, a maioria das vezes, esse tipo de crítica não parte realmente de quem quer o bem do outro. Parte da inveja, parte da maldade. Ora, ele é um empreendedor? Por que você não empreende também? Por que você não constrói com a sua vida? Por que você também, com os seus esforços, de maneira lícita e justa, tenta enriquecer? Nada disso é contrário à vontade de Deus. Mas não. Quando há prosperidade do outro, há uma crítica tremenda do próprio coração humano. O Evangelho nos liberta desse tipo de posicionamento. A gente deveria nos sentir libertos, irmãos. Porque em Cristo a gente não precisa mais ficar disputando o amor do Pai como se fôssemos filhos inseguros. A graça em Cristo nos ensina a receber com gratidão aquilo que Deus nos dá e nos ensina a celebrar sem amargura aquilo que Deus dá ao outro. Por isso aqui eu queria fazer algumas perguntas para você responder dentro do seu coração. Atente para isso. Há, por acaso, alguma bênção que tem te entristecido secretamente? Alguma bênção que Deus concedeu ao outro que tem te deixado triste? Outra pergunta aqui. Será que eu tenho interpretado o favor de Deus ao outro como se fosse um desprezo de Deus a mim? Ou seja, o outro foi abençoado. Eu posso até não dizer isso, mas será que o sentimento do meu coração não é possível? Ele deve ser filho favorito de Deus, eu não? Será que eu tenho falado com alguém de maneira depreciativa, sabe? Porque eu não consigo lidar com a sua posição? E às vezes isso pode ganhar tantas maneiras aparentes de disfarce, não é?
A pessoa comprou uma casa, trocou de carro, e aí o comentário é assim, tá podendo, hein? Quando na verdade você deveria estar se alegrando, dando glórias a Deus pela vida de outra pessoa. Por isso, irmãos, mortificar a inveja exige arrependimento. Por outro lado, exige de nós gratidão, descanso na providência de Deus. Vejo também aqui uma aplicação familiar muito importante. Mais uma vez falando, a casa de Jacó é a casa da promessa, era a igreja do Antigo Testamento. Mas o que a gente está vendo ali dentro? Dentro da igreja do Antigo Testamento, favoritismo, rivalidade, engano, competição, o tempo todo. Jacó que enganou o pai, agora enganado pelos filhos. O uso do bode para enganar Isaac, agora encontra aqui o eco, né? O bode usado também para enganar Jacó. Famílias cristãs precisam levar isso a sério, meu irmão, minha irmã. A graça não nos chama a fingir que pecados existem. Existiram, existem e vão continuar existindo. Há casas em que irmãos vivem como competidores, há pais que, mesmo sem intenção, alimentam a rivalidade dos filhos, há filhos que aprendem a manipular, aprendem a esconder, aprendem a ferir, vendo o próprio exemplo dos pais. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária, eu estou falando de comportamento aprendido. São duas coisas bem diferentes. Mas a resposta a isso não é desespero, irmãos, é arrependimento, novamente, arrependimento. Porque em Cristo, mesmo que você tenha aprendido tudo errado com os seus pais, tudo isso pode ser quebrado. A verdade pode substituir a mentira. A confissão pode substituir o encobrimento e acobertamento do pecado. A reconciliação pode substituir a rivalidade. Mas tudo isso exige que você tenha coragem de chamar pecado pelo nome. Isso é pecado. Tenha coragem de parar de desculpar, embalar para presente e chamar do nome que é de devido. Uma outra ponta aqui, para terminar, eu falei sobre uma aplicação pessoal, familiar, agora uma aplicação para a igreja. Vejam Rubem aqui novamente, ele tentou impedir o pior, mas não confrontou plenamente o mal. E isso é uma advertência para nós como igreja do Senhor, porque em nome da paz, muitas vezes a nossa tendência é querer empurrar o pecado para debaixo do tapete ou querer jogar o pecado dentro do poço vazio. Nós não queremos derramamento de sangue, mas também nós não queremos pagar o preço total pela fidelidade ao Senhor. A igreja de Cristo ela deve ser paciente, deve ser misericordiosa, deve ser restauradora, é verdade, mas ela não pode ser cúmplice do pecado. Disciplina eclesiástica, admoestação pastoral do púlpito ou pessoal, confronto amoroso e prestação de contas, irmãos, todas essas coisas são instrumentos de graça. E jamais, você membro da igreja, ou nós todos como membros da igreja de Cristo, jamais podemos olhar para essas admoestações como se fossem expressões de crueldade, porque chamar você a atenção pelo pecado que você pratica, se feito de maneira sábia, isso é expressão de amor. E quando a igreja se cala diante dessas coisas, irmãos, da inveja, da calúnia, da manipulação, da imoralidade, da injustiça, qualquer que seja ela não está preservando a paz. Ela apenas está se preparando para coisas ainda piores. A verdadeira paz, ela nasce apenas da verdade e da graça, e nunca do silêncio covarde. Por isso, queridos, pensem nisso. Pensem principalmente agora na figura de José, no sofrimento dele. Pense que José desceu até o fundo do poço. Pense também que o texto nos fala que ele desce ao Egito. Jacó nos fala descer à sepultura. Perceberam como o texto fala 3 vezes sobre descidas diferentes? Mas, a despeito disso tudo, Deus está controlando a história. Isso não significa que a gente deve chamar o mal de bem, jamais. A traição dos irmãos foi má, o luto de Jacó foi doloroso, a humilhação de José foi real, mas a providência de Deus, ela não está aqui nos anestesiando da dor, irmãos, ela está dando sentido, ela está dando limite à nossa dor.
Esse é o ponto. Isso significa que o crente ele pode até sofrer, mas pensem que José, ele não entendeu tudo quando estava no fundo do poço, entendeu? Você acha que ele entendeu ou não? Imagina ao contrário. Poxa, mas eu acabei de ter sonhos no qual eu serei exaltado e agora eu estou aqui no fundo do poço? Que sentido existe isso? A fé, muitas vezes, ela vive nesse intervalo, entende? Entre a dor presente e a interpretação do futuro. E José estava nesse ponto. Quando a gente estiver nisso, a cruz de Cristo é a nossa maior segurança. Se Deus governou a maior injustiça da história, que foi a crucificação daquele único verdadeiramente justo, o nosso Salvador, e Ele fez isso para preservar, para nos trazer a salvação verdadeira, irmãos, então nós podemos confiar nele nas injustiças menores. Podemos confiar nele que ainda que alguma coisa venha e nos cause uma dor profunda, Ele está no controle. Ele está cuidando de nós. Por isso esse texto, ela é uma passagem escura. Não é uma passagem com final feliz. Um filho obediente que foi traído, irmãos dominados pela inveja, consciência fraca, tentando controlar o mal sem confrontar o mal, um homem sendo vendido como mercadoria, um pai sendo enganado, uma família mergulhada na dor. Não é um texto legal de se ler, não é uma legal no sentido de provocar esperanças em nós pelas suas simples leituras. Mas, mais uma vez, a escuridão dessa passagem não diz que Deus está ausente. Embora o nome de Deus não está aparecendo, a sua mão está governando cada linha da história. Os irmãos estão pensando ali, sabe o quê? Encerramos os sonhos de José. Mas, na verdade, irmãos, eles estão sendo usados sem saber para conduzir José até o lugar em que os sonhos dele vão começar a se cumprir. E essa, irmãos, é a majestade da providência de Deus. Ele não é autor do pecado, mas ele é Senhor sobre o pecado. Ele não aprova injustiça, mas governa até mesmo a injustiça para cumprir os seus santos propósitos. O pecado humano é real, mas não é soberano. A maldade humana é culpada, mas ela não é final. E a última palavra não pertence nem sequer aos irmãos ou então àquele fundo do poço. Não pertence à caravana do Egito, não pertence à túnica ensanguentada, irmãos. A última palavra pertence ao Deus da aliança, o Deus da promessa. E mais uma vez, vejam como isso aponta para o nosso Salvador. O Filho amado foi enviado pelo Pai, veio para os seus não receberam. Ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi entregue, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Os homens planejaram mal, Deus realizou a salvação. Lá na cruz, a perversidade humana e a providência divina se encontraram. Não em igualdade, mas sob o santo domínio de Deus, que decretou salvar pecadores através do sofrimento do seu próprio Filho. Portanto, diante desse texto, irmãos, eu quero propor a vocês, terminando aqui, 3 respostas. Como eu devo reagir a esse texto? O que eu gostaria, como pastor, que você fosse para casa pensando? Primeira coisa, arrependimento profundo. Nós devemos confessar ao Senhor nossas invejas, nossas omissões, nossas mentiras, a dureza do nosso coração. Sabe, nós não somos naturalmente melhores do que os irmãos de José. Se isso aconteceu na casa deles, pode acontecer na nossa casa, na nossa igreja. Nós precisamos da graça de Deus. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Confie em que Deus governa até nos caminhos escuros. Mesmo quando a gente só vê descida, fundo do poço, Ele continua conduzindo toda a sua obra, toda a história. Arrependimento, fé. E terceiro, e final, esperança em Jesus. Se você é aquele que se sente como José hoje, lá no fundo do poço, Cristo conhece a humilhação de todos os seus. Se nós carregamos culpa, Cristo é poderoso para perdoar. Ele é poderoso para transformar. Se nós fomos feridos por pecado dos outros, Cristo é o nosso consolo. Se nós ferimos os outros, Cristo é o nosso único refúgio
para arrependimento e para restauração. Esse texto não termina com explicações fáceis. Termina com José no Egito, como já lemos. Mas o Deus que levou José até o Egito é o mesmo que levaria Cristo até a cruz. E o caminho é o mesmo, humilhação. Mas isso traria vida para o seu povo, e trouxe. Por isso, o crente hoje pode dizer, ainda que eu não compreenda todos os capítulos da minha história, eu conheço o Deus que escreve a história. E em Cristo, eu sei que Ele conduz essa história para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.